5 de março de 2024, terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Sintam-se bem acolhidos. Nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar o texto de Daniel, capítulo 3, versículos 25 e do 34 ao 43. Naqueles dias, Azarias parou e de pé começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo. Disse: Ó, não nos desampares nunca. Nós te pedimos por teu nome. Não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados. Nesse tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia, não há holocausto nem sacrifício, não há oblação nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Mas de alma contrita em espírito de humildade, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças de nós que nós te sigamos até o fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós conhecemos bem esse texto, também é um texto bastante conhecido. Vocês conseguem perceber que a igreja, nesse tempo quaresmal, a igreja coloca uns textos principais durante as liturgias feriais, semanais, para a nossa edificação espiritual nesse tempo, que é um tempo de interiorização, um tempo de introspecção, um tempo de busca de conversão e de crescimento humano e espiritual. Hoje nós vemos uma situação diante de Azarias, uma situação de desespero, uma situação, você já deve ter passado por alguma circunstância parecida. Sabe aquela situação em que não há mais o que fazer? Não há mais o que fazer por nossas próprias forças? Parece que tudo o que precisa ser feito agora só depende de Deus. É essa situação que Azarias está vivendo. E por isso que ele se volta para Deus, e começa a rezar no meio do fogo. Ele está no momento de condenação, de morte. Estava quase desfalecendo. E ali ele se volta para Deus com o coração cheio de fé. Cheio de fé. E ele pede para Deus: não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaças tua aliança. Olha que invocação mais crédula, mais temente. Meus queridos, nos momentos difíceis da nossa história, o segredo de toda e qualquer provação pelas quais nós passarmos, se nós efetivamente queremos sair vitoriosos, eu não estou dizendo que as coisas
vão acontecer ou devam acontecer como nós queremos. Eu estou dizendo que Deus vai sair vitorioso conosco, mesmo se nós perdermos aquela batalha. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, para você. O segredo é a fé. É a fé. Quando nós passarmos por momentos difíceis, aliás, eu não sei o que você que está escutando esta reflexão de hoje, o que você tem vivido na sua história? Eu não conheço o seu coração, eu não conheço suas experiências, eu não conheço sua história, o que você tem passado, mas uma coisa é certa, a liturgia de hoje nos fala, aqueles que invocam o nome poderoso de Deus, eles não passam despercebidos ao olhar de Deus. Não há quem invoque o nome de Deus e que permaneça e que receba de Deus a indiferença. Não existe, não há quem passe por essa experiência de indiferença, porque Deus ele é sensível àqueles que o buscam. Meus queridos, a fé, ela nos aproxima de Deus e ela nos faz conquistar coisas que na nossa humanidade e na nossa limitação nós não conseguimos alcançar. Mas é uma questão de se arriscar em Deus, é uma questão de invocar a Deus, não somente com palavras, mas com aquilo que vem do âmago do nosso ser, que vem da nossa interioridade, que vem da nossa profundeza. É até um pouco redundante, mas dizer que vem da profundeza mais profunda do nosso coração. Essa é a experiência verdadeira de fé. Quando você sabe que não tem mais o que fazer, mas você busca naquele que tudo pode, naquele que pode reverter a situação, aquele que é o único que pode fazer acontecer na sua vida aquilo que você já não tem mais esperança que aconteça. Isso se chama fé. Isso se chama fé. E a fé é um dom, é um bem transcendente. Nós não tocamos porque não é material, não é tocável pelos sentidos, pela matéria, mas é uma questão de experimentar, é uma questão de viver essa experiência. Azarias estava no momento que não tinha mais o que fazer, ele estava em meio a chamas, condenado à morte. Ele estava em meio a chamas, condenado à morte. Dali a pouquinho ele iria desfalecer em meio a chamas. E foi nesse momento em que ele não tinha mais saída, que ele experimentou, meus queridos filhos e filhas, ele experimentou aquilo que é o que existe de mais forte que um ser humano pode possuir e deter nas suas mãos em meio às tribulações, que é o escudo da fé. Ele experimentou. Fé não é questão de palavras, fé não é questão de intelecção, de conhecimento somente, fé é questão de experimentar Deus. Fé é questão de experiência. Você já teve uma experiência de fé profunda, na qual Deus pôde, por meio de você, transformar situações que se fosse somente você, você não conseguiria? Você já experimentou isso pela fé? Ai, padre, eu já experimentei. Eu nunca experimentei. É uma questão de se jogar em Deus e deixar Deus fazer acontecer. Geralmente a gente experimenta isso quando alguma pessoa querida, por exemplo, está num caso de saúde extremo, já não tem o que fazer, e você pela fé você simplesmente entrega a pessoa: Senhor, o que nós pudermos fazer, nós já fizemos. Agora é com você, Senhor. Agora é com o Senhor. Essa é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. E são nesses momentos que nós percebemos o quanto Deus, Ele nos acompanha, nos vigia, quanto Deus, Ele permanece a nos acompanhar. Porque, minha gente, ter fé, presta bem atenção nisso, não é a certeza de que as coisas vão discorrer do jeito que nós planejamos. A fé não é a certeza de que aquilo que nós queremos possuir efetivamente seja possuído. Mas a fé é a certeza de que aquilo que nós desejamos possuir, se for da vontade de Deus, nós possuiremos. Mas se não for, vai acontecer o melhor, porque Deus, pela fé, Ele executa o que é melhor para nós. No fundo, a fé é um se entregar a Deus.
para que Deus faça a vontade santa dele. Experimente a fé. Façamos como Azarias hoje, né, numa situação tão delicada. É uma situação de morte, né? Ele experimentou pela fé a presença e o poder de Deus. É esse que é o convite dessa leitura de hoje. Que Deus nos ajude e que nós cresçamos nessa experiência de Deus. Um problema nosso, minha gente, sabe o que é? A gente pede, a gente se consagra a Deus, a gente se entrega a Deus, mas a gente permanece com o pé para trás, querendo que Deus faça o que nós queremos. Nós não conhecemos o projeto de Deus o todo. Não sabemos. Não sabemos. Nós conhecemos o que nós queremos, o que nós ansiamos, o que nós desejamos, mas não conhecemos o que Deus pensa, o que Deus planeja e quais são os desígnios de Deus. Nós não conhecemos. Por isso que fé é um arriscar-se, é um superar os desejos mais sobressalientes que nós temos. A fé é uma superação deles. Por quê? Porque às vezes Deus vai fazer não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Ou o que é melhor que seja feito. E às vezes o melhor que seja feito não é o que nós queremos. Isso é ter fé. Deixar Deus ser Deus. Deixar Deus agir por meio de nós, em nós e para o nosso bem. Que nós hoje compreendamos isso. Força e coragem. Desejo uma terça-feira cheia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.